seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarkis. E esse é o nosso curso de Lógica Proposicional. Nós estamos indo para a aula de número 4. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu o que era uma proposição lógica, os tipos de proposição lógica que nós temos, no caso simples e composta. Vimos que toda proposição lógica está associada a uma tabela, chamada tabela verdade, e que se essa proposição lógica ela for do tipo composta, ela terá obrigatoriamente os tais conectivos lógicos. Muito bem. Nessa aula número 4, que tem o título de tautologia, na verdade a gente vai exercitar a construção de uma tabela verdade. Ou seja, ela é uma continuidade das aulas de número 2 e número 3. Então nós vamos agora, de fato, colocar a mão na massa e montar uma tabela verdade. E vou aproveitar essa montagem da tabela verdade para explicar para vocês um conceito muito fácil do que vem a ser uma tautologia, uma contradição ou uma contingência. Então, vamos para o primeiro exercício da aula de hoje. Ele coloca assim: julgue o item a seguir relativo ao raciocínio lógico e às operações com conjuntos. Para quaisquer proposições P e Q, com valores lógicos quaisquer, a condicional, se P, então, abre parênteses, Q, então P, será sempre uma tautologia. Certo ou errado? Bom, então, como disse anteriormente, na verdade a gente vai exercitar aqui a montagem e construção de uma tabela verdade. Para que você possa dominar o conteúdo dessa aula de hoje, essa aula de número 4, é muito importante que você tenha assistido às aulas de número 2 e número 3. Caso você não tenha feito isso, dá uma pausada aqui no vídeo, assiste às aulas 2 e 3, que aí essa aula de número 4 vai ficar tranquilo para você poder entender. Mas vamos lá. Vamos analisar da seguinte maneira. Eu tenho aqui duas proposições, a P e a Q. Ora, com duas proposições, a minha tabela verdade tem que ter no máximo, terá que ter no máximo e no mínimo 4 linhas. Que são essas 4 linhas que a gente verifica aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Muito bem. Na aula de número 2, nós vimos que essa proposição P, ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, como eu tenho 4 linhas aqui, eu vou atribuir 2 valores verdadeiros e 2 valores falsos à nossa proposição P. A proposição Q é a mesma coisa. Ela também tem 2 valores, verdadeiro e falso, só que eu vou atribuir de forma alternada. VF, VF. Foi exatamente isso que nós vimos na aula de número 2, tabela verdade. Muito bem. Quando nós vimos a aula de número 3, que é a aula dos conectivos, nós aprendemos o conectivo. Cada conectivo tem a sua tabela verdade. No caso, nós estamos usando o conectivo da condicional. Que é o nosso se então. O que eu tenho que ficar esperto nessa questão é que o autor inverteu o posicionamento das proposições. Ele colocou a proposição Q antes da proposição P. Então, esse é o sentido. Então, eu tenho que observar agora esse sentido. Verdadeiro com verdadeiro, falso com verdadeiro, verdadeiro com falso e falso com falso. Perfeito? Eu estou chamando a atenção disso porque normalmente a gente faz da esquerda para a direita. Só que agora ele quer que eu monte Q, então P. Portanto, eu vou fazer da direita para a esquerda. Mas seguindo a nossa regra de sempre. Então vamos lá. Verdadeiro com verdadeiro na linguagem da condicional gera um resultado verdadeiro. Falso com verdadeiro na condicional gera resultado verdadeiro.
verdadeiro com falso na condicional gera resultado falso. É aquela nossa brincadeira, aquele nosso macete da Vera Fischer. E falso com falso gera resultado verdadeiro. Muito bem. Então agora eu já montei a coluna do Q, então P. Agora eu vou finalizar a questão fazendo o que ele está pedindo. Ele quer que eu pegue a proposição P, associe a nossa terceira coluna usando o conectivo da condicional. Então ele quer que eu faça nesse sentido agora. Ou seja, eu pegue o resultado da P com o resultado da terceira coluna e monte uma condicional. Então vamos lá. Eu tenho verdadeiro com verdadeiro. Isso na condicional gera resultado verdadeiro. Segunda linha, eu tenho verdadeiro novamente com verdadeiro. Gera resultado verdadeiro. Terceira linha, falso com falso. Gera resultado também verdadeiro. E na quarta linha, falso com verdadeiro gera resultado verdadeiro. Então agora você observa que a nossa coluna ela é integralmente verdadeira. E quando isso acontece, nós estamos diante de uma proposição chamada de tautologia. Então, tautologia é uma proposição que é verdadeira sempre, independente do fato das proposições serem verdadeiras ou falsas. Eu posso ter um monte de proposições, verdadeiras ou falsas, mas se a combinação dessas proposições, através dos conectivos, gera um resultado sempre verdadeiro, eu estou diante de uma tautologia. Aproveitando, caso não foi a situação, caso nós tivéssemos aqui, vou colocar aqui como se fosse uma nova questão, uma negação, aí eu estaria negando todo o resultado dessa coluna. Ora, a negação de algo verdadeiro se transforma em falso. Deixa eu apagar aqui para a gente não confundir. Se eu tivesse que negar tudo isso, ficaria falso. E quando uma coluna é integralmente falsa, ela é chamada de contradição. Contradição. Essa aqui, por ser integralmente verdadeira, é uma tautologia. E foi exatamente isso que o autor afirmou. Para quaisquer P e Q com valores lógicos quaisquer, a condicional será sempre uma tautologia. Perfeito. A condicional será sempre uma tautologia. Nesse caso. Aí você deve estar perguntando, pô Sérgio, mas lá na aula passada a gente estudou os conectivos lógicos e cada um deles tinha lá na sua coluna parte verdadeira e parte falsa. Perfeito. Quando isso acontece, ela não é nem uma tautologia e nem tampouco uma contradição. Ela é uma contingência. Então eu posso ter três tipos de resultado. Quando a coluna tem valores mistos entre verdadeiro e falso, contingência. Se a coluna for todinha verdadeira, tautologia. Se a coluna for todinha falsa, uma contradição. Vamos para o nosso segundo exercício. Vamos lá. Julgue o seguinte item relativo à lógica proposicional e à lógica de argumentação. Se P e Q são proposições simples, então a proposição, então ele está me dando essa proposição, é uma tautologia. Isto é, independente dos valores lógicos V ou F atribuídos a P e Q, o valor lógico dessa proposição será sempre verdadeiro. Bom, então o que a gente faz? Como eu observo aqui a presença do P e do Q, eu monto a coluna do P e a coluna do Q. Como são duas
proposições, obrigatoriamente a nossa tabela terá 1, 2, 3, 4 linhas. Você está se perguntando, mas Sérgio, como é que é mesmo? Como é que eu sei que são 4 linhas? É que o N representa o número de proposições, 2, né? A P e a Q. E a quantidade de linhas é 2 elevado a N. Então ficaria 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado gera um resultado de 4 linhas. Então por isso que a minha tabela verdade tem 4 linhas. Muito bem. Tendo 4 linhas, eu venho com aquela velha informação. Metade V, metade F. E aqui eu coloco metade V, metade F, porém de forma alternada. Muito bem. Agora o autor fala aqui em condicional. Então ele quer que eu junte a primeira coluna com a segunda usando a condicional. Ora, resultado padrão, VF, VV. Lembre-se, a condicional, verdadeiro com verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro com falso, a nossa popular Vera Fischer, resultado falso. Falso com verdadeiro ou falso com falso, tudo verdadeiro. Beleza. Agora ele simplesmente está pedindo o seguinte para mim. Pegue o resultado dessa coluna, junte com o resultado dessa primeira coluna, só que faça essa junção usando o conectivo E. Olha aí, ó. Agora ele está pedindo que eu trabalhe com o conectivo E. Então eu vou fazer a leitura da direita para a esquerda usando o E. Se bem que quando o conectivo é E, não importa o sentido. O resultado é sempre o mesmo. Mas vamos lá. Fazendo a coisa como deve ser feita. Verdadeiro com verdadeiro na linguagem do E gera resultado verdadeiro. Falso com verdadeiro na linguagem do E gera resultado falso. Verdadeiro com falso na linguagem do E gera resultado falso. E verdadeiro com falso na linguagem do E gera resultado falso. Lembre-se, né? O conectivo E só é verdadeiro quando todas são verdades. Existindo pelo menos uma falsa já é o suficiente para deixar falso todo o resultado. Então, olha só. Aqui não é exclusivamente verdadeiro, então tautologia não é. Aqui não é exclusivamente falso, então contradição também não é. Se está dando um misto de verdadeiro com falso, é porque nós estamos diante de uma contingência. E o autor da questão disse que aquela proposição ela é uma tautologia. Então, nesse momento, nós vamos marcar que a assertiva dele está errada. Não é uma tautologia. Aliás, bateu na trave, né? Se fosse tudo falso, seria uma contradição. Outra coisa, quando você tem uma coluna inteira verdadeira e você nega, você está transformando ela em tudo falso. Então, a negação de uma tautologia é uma contradição, assim como a negação de uma contradição se transforma em uma tautologia. Perfeito? Legal. Vamos para o nosso próximo exercício. Você deve estar percebendo que o CESP, SEBRASP, adora esse tipo de exercício. A grande maioria das bancas examinadoras não cobram a montagem da tabela verdade. E eu percebo isso nas minhas aulas presenciais, nos cursos para os quais eu dou aula presencial, que os alunos meio que deixam de lado a montagem da tabela verdade. Então, o que acontece? É como se eu estivesse lendo um livro e determinada página do livro eu não entendi. Eu li, mas eu não entendi. E o ser humano tem esse hábito, né? Quando a gente observa alguma coisa, a gente olha alguma coisa que a gente não entende, a gente finge que não viu. A gente pula. E aí eu chego lá no final do livro e não consegui, na última página, identificar, digamos assim, o assassino do crime. Pois é, a dica do assassino estava exatamente naquela página que eu não entendi.
Então, o que acontece quando a gente vai estudar a tabela verdade? Como esse não é um assunto legal, não é um assunto gostoso de estudar, e montar a tabela verdade nem sempre é tão fácil, o aluno pula. Se ele for fazer um concurso das bancas não tão tradicionais, tudo bem. Mas se ele for fazer uma banca CESP, ou se ele estiver fazendo uma banca que tem o CESP como referência, ele pode se dar mal. Sem dizer que a montagem da tabela verdade é a base do estudo da lógica. Eu preciso saber a montagem da tabela porque eu estou estudando a base do conteúdo. E isso vai permitir que eu domine tudo que vem pela frente. Ok? Vamos lá então, vamos fazer essa questão. Considere P e Q a seguir. P, todo processo que transmite o tribunal A ou é enviado para tramitar no tribunal B ou no tribunal C. Proposição Q, todo processo que tramita no tribunal C é enviado para tramitar no tribunal B. A partir dessas proposições, julgue o item seguinte. Então ele coloca o seguinte para nós. A proposição não P, então Q, em que não P denota a negação da proposição P, é uma tautologia. Isto é, todos os elementos de sua tabela verdade são verdadeiros. Então veja que o próprio autor da questão, ele já explica para você que tautologia é uma proposição onde todos os elementos da tabela verdade são verdadeiros. Ora, como é que eu vou responder à questão se eu não sei montar tabela verdade? Né? Então, a gente precisa dominar esse conteúdo, e não é nada de absurdo isso que eu estou fazendo, é tranquilo, basta você fazer alguns exemplos que você já pega a noção de como fazer. Então vamos lá. Tudo começa novamente assim. Eu tenho proposições P e Q. Então eu tenho duas proposições, portanto a minha tabela verdade obrigatoriamente será composta de 4 linhas, onde eu distribuo verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Muito bem. Agora a gente começa efetivamente a construção da tabela verdade. Ora, a primeira coisa que eu tenho que fazer é negar a proposição P. Então eu vou colocar aqui a minha terceira coluna como sendo a negativa da primeira. Ora, negar uma coluna é inverter os valores lógicos. O que é verdadeiro passa a ser falso, e o que era falso passa a ser verdadeiro. Muito bem. Então, verdadeiro nega fica falso, falso nega fica verdadeiro. Legal. Agora, eu vou construir o conectivo P, então Q, seguindo essa sequência, P e Q. Certo? Então, verdadeiro com verdadeiro dá resultado verdadeiro, verdadeiro com falso é a nossa Vera Fischer, falso com verdadeiro é verdadeiro, e falso com falso é verdadeiro. Então eu construí a quarta coluna usando o bom e velho tradicional conectivo da condicional. V com V dá verdadeiro, V com F é a Vera Fischer, dá falso, falso verdadeiro e falso falso, tudo verdadeiro. Muito bem. Agora eu vou fazer a última etapa. O que vem a ser a última etapa? Vamos apagar aqui. É nós ligarmos a terceira coluna com a quarta usando a condicional. Então, aqui está a terceira, aqui está a quarta, e ele pede que eu faça a junção dessas colunas usando uma condicional. Se estamos diante de uma condicional, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o resultado da coluna P, a terceira coluna, não P, com a quarta coluna. É isso que ele está pedindo para mim. Olha, associa a terceira e quarta coluna usando uma condicional. Então eu vou aplicar a regra da condicional. Vamos lá. Falso com verdadeiro na condicional gera resultado verdadeiro. Falso com falso na condicional gera resultado verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro na condicional também gera resultado verdadeiro. E verdadeiro com verdadeiro na condicional gera resultado verdadeiro. Ora, se na íntegra a nossa coluna é toda verdadeira, então nós estamos diante
de uma tautologia. Perfeito? Então, quando a coluna na íntegra é verdadeira, essa proposição chama-se tautologia. Vamos fazer uma situação aqui. Suponha que existisse aqui fora um colchete maior pedindo a negação dele. Então é como se nós tivéssemos que negar a quinta coluna. Então nós iríamos construir aqui uma sexta coluna, que seria a negação da quinta. Ora, a negação de algo verdadeiro se torna falso. E ao se tornar falso, você está diante não mais de uma tautologia, e sim de uma contradição. Por isso que se diz, dentro da lógica, que a negação de uma tautologia é uma contradição. A negação de uma contradição é uma tautologia. Perfeito? Como nesse exercício o problema morreu aqui na quinta coluna, e ela é na íntegra verdadeira, então ela é uma tautologia, e foi exatamente isso que o autor da questão afirmou, que ela é uma tautologia, portanto a afirmação dele está correta. Dominar a construção da tabela verdade é fundamental para que o aluno possa desenvolver assuntos mais complicados. Eu costumo comparar o seguinte: quando a gente lê um livro e uma determinada página desse livro a gente não entende, normalmente a gente pula aquela página e vai embora. Aí você chega no final do livro, você não descobriu quem é o assassino. Você não descobriu porque o assassino estava justamente naquela página onde você não entendeu. Então a gente percebe isso, principalmente nas aulas presenciais, que o aluno tem dificuldade de fazer determinados problemas porque falta a base para ele. E a base, na lógica, é dominar a construção da tabela verdade. Claro que aqui a gente aproveitou e inseriu o conceito de tautologia, de contradição, de contingência, mas a ideia da aula é você construir a tabela verdade. Bancas de maior qualidade, bancas de excelência, como é o caso do CESP e SEBRASP, cobram isso. A construção da tabela verdade. Porque isso é a base de toda a lógica. Perfeito? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Então aproveite, inscreva-se no nosso canal. Deixe o like. Faça um comentário. O comentário é muito importante para saber a qualidade do nosso trabalho para vocês. Para que a gente possa estar sempre melhorando. E ative as notificações. Porque semanalmente nós estamos postando aulas. E assim você fica sabendo em tempo real quando que essa aula está subindo para o canal. Aproveite e vá até o nosso Instagram, lá, @professor Sérgio Sarquis, e passe a nos seguir. É muito importante que a gente cresça para que a gente possa estar sempre postando aulas de qualidade e principalmente de forma gratuita, criando oportunidade para quem não pode pagar um curso de estudar nas mesmas condições daqueles que pagam os cursinhos. Tá? Nós temos certeza disso, que você tem total condições de aprender através do nosso canal. Nós estamos postando, além agora das aulas, o material didático também relativo à aula. Enfim, nós estamos te dando todo o suporte para que você possa estudar com qualidade, com segurança, fazer qualquer prova de concurso público. Fique com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula, que será sobre equivalência lógica. Tchau, tchau.